O medo do eu e o fluxo vital. A dinâmica de dar e receber. Síntese da palestra 155 do Pathwork. Eu sou Milena Mazzola e hoje eu te convido para caminhar comigo na análise, no estudo da palestra 155 do Pathwork. A superfície da projeção e a raiz do pavor. O ser humano acredita temer os perigos do mundo exterior. No entanto, antes de iniciar um autoexame profundo, ele desconhece que esses terrores projetados e deslocados são apenas disfarces. O que está falando aqui? Só para a gente começar. Que os medos que sentimos, medo da morte, medo do fracasso, medo da vida, medo da rejeição e diversos outros medos, na verdade, são apenas disfarces do medo real que a gente sente. Qual será esse medo real? Toda espécie de medo significa, em última análise, medo do eu. Se não houver medo nenhum do eu mais profundo, não poderão temer coisa alguma na vida. Então quer dizer o quê? Que a palestra aqui está dizendo que o medo real que a gente tem é o medo do nosso verdadeiro eu. A prisão do controle e a morte da espontaneidade. Agora que a gente já sabe que o nosso medo principal é o medo do eu, a gente vai ver alguns caminhos, algumas informações ao redor dessa informação primordial em relação ao medo. Vamos lá. A prisão do controle e a morte da espontaneidade. A desconfiança profunda do eu interior cria uma segunda natureza de proteção. O indivíduo bloqueia as forças involuntárias da alma por medo de onde elas poderiam levá-lo. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma desconfiança, um medo de encontrar com o nosso verdadeiro eu. E o que a gente faz então? A gente bloqueia as forças involuntárias da alma que iriam alcançar esse verdadeiro eu. E por que a gente bloqueia essas forças? Porque justamente a gente tem medo de onde elas podem nos levar, nos direcionar, o que elas podem fazer com a gente, o que a gente é capaz de fazer. A gente vai ver aqui para frente. Então aqui essa imagem, né? A mente, a vontade aprisionando. O design original. A entidade foi criada com o propósito de sentir prazer supremo e alegria intensa. Como assim, Milena, o design original? Nós, como seres, quando fomos criados com o propósito de sim, de sentir um prazer supremo e uma alegria intensa. Resultado da defesa, dessa defesa que nós colocamos para não chegar nesse eu. O amortecimento, a autoalienação e a desconexão. A pessoa resigna-se a uma vida meio morta, sob excessiva vigilância do eu exterior. Então, o que está dizendo aqui? Nós, no dia a dia da nossa vida, a gente se protege tanto, nos protegemos tanto de nós mesmos, do nosso verdadeiro eu. Nós nos protegemos de nós. E a gente é como se a gente criasse camadas. E essas camadas, elas resultam em quê? Elas resultam num amortecimento, numa autoalienação. A gente perde a consciência de quem somos realmente. E a nossa desconexão. E o que a gente faz? A gente se submete a uma vida meio morta. Uma vida que está um pouco na vida, um pouco na morte. Uma vida morna, eu diria, né? Por quê? Com medo de entrar nesse eu interno, nesse eu verdadeiro. Eu não sei do que eu sou capaz se eu encontrar com esse meu eu. E isso se dá numa vigilância constante do eu externo, desse que eu apresento, que nós, como seres humanos, apresentamos aqui para fora. Vamos lá. A alquimia oculta como força vital se torna destrutiva.
A força destrutiva que tememos em nós mesmos não é uma energia nova. Ela é a exata mesma substância original do amor e da vitalidade, deformada e perturbada pela contenção. Como assim, Milena? A gente não tem medo do nosso eu verdadeiro interior e a gente vai criando camadas de outros eus para a gente não acessar esse eu verdadeiro? Porque a gente tem medo do que ele é capaz. Tanto no amor quanto na raiva, por exemplo. Temos medo, não sabemos. Então eu nem vou lá. Eu nem ouso a fazer isso. E o que está falando aqui? Que a força destrutiva que tememos, se a gente sente medo desse eu interno, porque a gente tem medo do tamanho, por exemplo, da raiva que a gente pode sentir. Então a gente não sabe o tamanho dessa força destrutiva. O que o guia na palestra 155 do Pepper está falando é que essa força destrutiva em nós, que nós tememos, ela não é uma energia nova. Ela é feita da mesma substância original do amor e da vitalidade. Só que pelo fato que ela é contida, ela é deformada e perturbada, por quê? Pela contenção. A gente precisa liberar, mas a gente vai ver o caminho disso, ok? Então contém, e aí a gente fica o quê? Com essa energia de raiva, de destruição presa em nós, mas ela tem a mesma substância da energia do amor e da vitalidade. E aqui, ó, a raiva não é uma emoção ou corrente de energia nova. Ela é feita da mesma substância original que o amor. E pode voltar a se transformar em amor, se permitirmos, se a gente permitir. O ciclo vicioso da estagnação psíquica. São 1, 2, 3, 4. Olha esse ciclo aqui para ficar mais didático para a gente compreender. Primeiro, a repressão original. A pessoa contém o fluxo natural das forças positivas, amor e prazer, por proibições passadas. Como assim, Milena? Trazendo um exemplo mais real, prático. Quando a gente era criança, muito provavelmente a gente ouviu frases ou vivenciou alguma experiência em que nos foi dito e falado que aquilo que a gente estava sentindo, que aquilo que a gente estava fazendo era errado. Então, era errado sentir prazer, era errado amar demais ou fazer algo por amor, porque a criança ia agir com a inocência dela, muitas vezes atuando pelo amor. Ou ela chorava porque a mãe não estava do lado, e ela chorava por amor, por desejo de ter a mãe ali do lado, por exemplo. E isso, o que acontece geralmente? Repressões. Para de chorar, ou você não pode fazer isso, isso é errado, tira a mão daí quando você está criança conhecendo seu corpo, por exemplo. Então essas proibições, elas significam o quê? O passo 1 ali é o quê? É a repressão original. Vamos ver o segundo. A distorção energética. A energia vital bloqueada se distorce, transformando-se em hostilidade, ressentimento e raiva. Então, o ímpeto inicial, pegando esse exemplo dessa criança, ele era um ímpeto de amor, um ímpeto de prazer. Só que essa energia, ela foi bloqueada. Não pode, tá errado. Como foi bloqueada, ela se distorce. E aí, é aí que é o ponto. Ela deixa de ser uma energia de amor, ou seja, ou melhor colocando, ela fica uma energia de amor distorcida e passa a ser o quê? Uma energia de raiva, de hostilidade, de ressentimento, que é o que a gente vê aqui. 3. O terror do próprio eu. O ego observa essa negatividade interna e sente um pavor ainda maior das próprias profundezas. Então, o que acontece? O próprio ego observa essa negatividade, essa energia vital que foi transformada ali, distorcida, e ele faz o quê? Ele sente mais medo, mais pavor das próprias profundezas. E aí, o que a gente faz por último, no quarto? O reforço da armadura. Criamos capas. Para conter essa hostilidade recém-descoberta, da energia vital que antes era de amor e prazer, foi proibida, foi transformada ou distorcida em raiva. Depois que ela é distorcida, o ego a vê e sente mais medo ainda
das próprias profundezas. E aí o que a gente faz? Para a gente conter toda essa hostilidade que a gente acabou de descobrir, a mente aumenta suas defesas e vigilâncias, sufocando ainda mais a espontaneidade. É como se a nossa mente construísse uma capa e ficasse segurando aquilo ali e não deixasse aquela manifestação vir à tona. E o que seria essa manifestação? Seria a nossa espontaneidade, aquilo que a gente faz de maneira espontânea. Então, esse é o ciclo. Enquanto esse ciclo não for rompido, a manifestação do eu real e o fluxo cósmico permanecem paralisados. Então a gente tem que romper esse ciclo de 4 etapas aqui. Vamos continuar. 2 grandes distorções do fluxo vital. A distorção psicológica é a primeira. O foco exclusivo no receber. Agora a gente vai ver 2 distorções, ok? A primeira, a distorção psicológica. Olha só, a psicologia moderna focou excessivamente no trauma das necessidades não satisfeitas na infância. E aqui a gente não está falando que isso não existe. A gente está falando que houve um excesso, um super foco ali nessa questão das necessidades não satisfeitas na infância. A palestra 155 do Patrick que diz, né? Ao focar apenas no que faltou receber, ignorou-se a capacidade inerente de dar. Essa informação é importantíssima para o que vem adiante. Então, nessa visão psicológica, o que aconteceu? Focou-se excessivamente nos traumas das necessidades não satisfeitas da infância. Eu quero uma coisa, não tive aquela coisa, fiquei traumatizada porque não recebi algo que eu gostaria de ter recebido. E quando a gente faz isso, quando isso acontece, o que tem de consequência? Focou-se muito naquilo que faltou receber e ignorou-se a capacidade daquela criança de dar, de doar algo, de fazer, de colocar-se em ação. E aí, para onde foi isso? Isso nunca foi visto. É por isso que a gente está vendo aqui. Aí temos 3 pontos aqui para a gente ver. A criança cobiçosa. O indivíduo opera focado apenas em absorver energia do ambiente. Tudo que está fora, eu quero para mim. Eu vou absorvendo em forma de energia tudo, todos os ambientes. E isso eu faço no decorrer da minha vida adulta. A autopiedade. Uma geração paralisada pelo lamento, sentindo-se passiva e perpetuamente privada. Então, lamento, que pena, coitadinho de mim, eu queria A e não recebi A, eu queria X e não recebi X. Então, fico numa postura passiva, pidoncha, sempre pedindo, querendo. Terceiro ponto, a impotência. A pessoa acredita que por não ter recebido o suficiente no passado, então lá no passado eu tinha que ter recebido X, Y e Z. Eu não recebi, não me deu. Então eu estou condenada a viver uma existência como incapaz agora no presente. Ah, eu não consigo fazer tal coisa agora porque lá no passado que eu tinha que ter recebido X, Y e Z, eu não recebi. Essa é uma das grandes distorções do fluxo vital, o fluxo da vida, o sopro da vida. Agora vamos ver a segunda. A distorção religiosa. E aqui a gente não está falando mal de nenhuma religião. Inclusive aqui a gente está fazendo um estudo do Pathwork. O que a gente está colaborando aqui é no sentido da compreensão mais diluída, mais palpável, mais didática, digamos assim, do conteúdo da palestra 155 do Pathwork, que é um caminho de autoconhecimento fantástico. A segunda grande distorção do fluxo vital é a distorção religiosa. Como assim, Milena? O foco no dar como auto-sacrifício. E aí distorceu-se o dar. Vamos lá. As instituições religiosas ensinaram corretamente a importância de dar. Beleza, importante. Mas distorceram o motivo, associando a doação
a um mandamento doloroso e à privação pessoal. Então aqui a gente tem 3 pontos para ressaltar: o empobrecimento, o dever desagradável e a fuga do amor. Formou-se a imagem de que dar significa anular-se a si mesmo. Se você anula a si mesmo em nome de dar algo a alguém, a alguma pessoa, por exemplo, você é um herói. Aqui que é a ideia que está falando. O dever desagradável. O amor perdeu espontaneidade e tornou-se um sacrifício obrigatório para agradar a uma autoridade. Fuga do amor. Teme-se o amor duplamente. Ou a entrega espontânea é visto como pecaminosa, ou o amor correto é visto como uma aniquilação sem prazer. Então, colocou o pecado e tirou o prazer. Já pensou? Vamos lá aqui, ó. A matriz diagnóstica, os falsos fluxos versus o movimento natural. Arquétipo, postura perante o fluxo e a emoção dominante. Ficou bem didático aqui essa tabelinha, ó. O arquétipo da criança egoísta, aquela que quer tudo para ela. Qual é a postura perante o fluxo da vida? Exige receber do mundo e recusa-se totalmente a dar. Eu quero só receber, afinal lá atrás não me deram, então eu quero receber de qualquer jeito. E o que acontece comigo? Qual é a emoção dominante? A autopiedade e a impotência. Eu não vou conseguir, tadinha de mim. Segundo, o mártir religioso. Dá através do autossacrifício. Recusa o prazer de receber. Olha só a dinâmica. Eu dou, porque eu, afinal, eu faço um autossacrifício e consigo doar. E não precisa de me dar nada, não. Eu recuso o recebimento. Qual é a emoção dominante aqui? Ressentimento e privação. Fico ressentida, porque, na verdade, não é aquilo que está em consonância com o meu eu. Logo mais a gente vai ver. E a gente se priva, né? Priva de receber, de sentir prazer, de viver espontaneamente. Terceiro, o ser realizado, o fluxo cósmico. O que seria o ideal? Dá sem reservas. Eu tenho, então eu dou. Na abundância, de que quanto mais eu dou, mais virá para mim. E esse doar, a gente não está falando de doar coisas, né? Doar na vida, doar-se, servir a vida, né? Dá sem reservas e recebe com alegria. Se você tem algo para me dar, eu também recebo. Pode me dar, eu recebo. Funcionando como um contínuo ininterrupto. O que acontece? Quando eu dou sem reservas e com prazer, eu também recebo com prazer, vira um ciclo gostoso, num contínuo. E eu entro no quê? Eu entro no fluxo vital verdadeiro da vida. E qual é a emoção dominante aqui? É a abundância e o prazer supremo. A gente tem que chegar aqui, ó, nesse fogo divino, eu gosto de chamar. O ímpeto natural e espontâneo é dar com a mesma generosidade de toda a natureza. Então, a natureza não se doa para nós o tempo todo com essa generosidade. Então, nós nos doarmos o tempo todo, ok? Com essa mesma natureza. A grande revelação, a dor de reter. O ser humano passa a vida focado no que o mundo lhe negou, o que eu não recebi. Mas a verdadeira causa do sofrimento não é o vazio, é a imensa pressão interna. Eu quero fazer, eu quero entrar em ação, eu quero servir e não faço. Fica uma pressão e por isso eu sofro. Vamos lá, ó. O que não recebemos está aqui como problema e o que retemos e não damos, a nossa força, aquela vontade de entrar em ação da maneira correta, de acordo com o fluxo vital, com o nosso fogo divino, e isso é contido. Grande parte da dor que existe na vida interior do homem é a dor por reter o que ele tem para dar, aquilo que a gente segura. Qualquer força vital que se acumula e não é expressa, cria uma tensão insuportável. Aqui eu te convido para refletir comigo o quanto isso é verdadeiro, inclusive perceptível no dia a dia da nossa vida. Quando a gente quer fazer, realizar, entrar em ação e existe algo
que retém, que segura essa nossa força natural que temos. Então, muito do seu sofrimento atual como ser humano é, na verdade, resultado direto de não se permitir doar a luz e a força que já existem em você. Olha que interessante a tomada de consciência disso. A luz e a força que já existem dentro de nós e a gente não coloca elas em ação. Isso é uma pressão insuportável que nos causa muito sofrimento. Vamos ver aqui um pouquinho da engenharia do isolamento. Olha isso, hein? O vaso fechado. Então aqui a gente vai fazer uma analogia. Tem até uma figura aqui de um recipiente fechado, eu diria, né? Um recipiente contido de todos os lados, né? É nessa comparação que a gente vai trabalhar para facilitar esse entendimento. Fechar-se não protege do perigo, não te protege do perigo. Apenas te isola das forças saudáveis do universo. Porque a gente acredita que o quê? Que quando a gente se fecha, a gente está sendo protegida dos perigos. E não é isso. O que está acontecendo, na verdade, nós estamos nos isolando das forças saudáveis do universo. É impossível participar do processo cósmico completo operando sob restrição. Ou você está inteiro na vida, ou você não está operante. Olha aqui. Percepção profunda essa, hein? O mundo quer dar, mas você vê e rejeita. Você está fechada. A força criativa que existe dentro de você e é natural, e esse criativa vem de criador, de criar, é o fluxo vital. Essa palavra criativo tem um poder e um significado muito amplo e profundo. A força criativa contida não pode sair, ela fica ali. Olha isso. Essa imagem retratou muito bem. Um vaso, um recipiente fechado, não pode ser preenchido, ele está fechado. Assim como não pode ser esvaziado, está fechado também. A gente precisa abrir para esse fluxo acontecer. O limiar da cura. Fazer uma pausinha aqui, porque eu achei muito profunda essa partilha. Veja se ela faz sentido para você. Se você se vê hoje como esse vaso fechado, como esse recipiente fechado. O limiar da cura. O minúsculo momento de decisão. A cura não é um evento abstrato, ela ocorre nas inúmeras ocasiões do dia a dia em que chegamos a um limiar consciente. Ao enfrentar velhos rancores ou o impulso de reter afeto, eu seguro comigo, o eu precisa fazer uma escolha. Que escolha é essa? A gente vai ver aqui. Caminho 1 e caminho 2. Caminho 1, a velha atitude. Então, eu estou numa situação em que eu seguro o meu afeto. Eu quero amar, eu quero conectar, eu quero me conectar, amar, doar, servir a vida, entrar em ação. E eu escolho esse caminho. Olha lá. A velha atitude. Manter a postura excludente, restritiva e fria. Conservar o ressentimento que garante uma falsa segurança. É como assim, colocando em palavras bem informais, eu fico na minha, eu me fecho e eu fico totalmente na minha. Eu não me coloco a serviço da vida. Eu retenho. É frustrante. Ou caminho 2, a entrega. Permitir o surgimento de uma nova força do íntimo. Compreender, perdoar e entregar-se a uma grande onda desconhecida. Como assim, Milena? Entregar-se a uma grande onda desconhecida. É o fluxo natural da força vital. Eu me entrego. Em outros estudos, eu ousaria dizer, e aqui quem está falando isso sou eu, não é a palestra, é como tem na filosofia do Oriente, né? O Tao, que é quando você entra em harmonia com as coisas tal qual elas são. Se você imaginar uma comparação, uma analogia aqui concreta de nós como seres humanos e o mar, as ondas do mar. Se eu quiser remar contra a corrente, quem entende de navegação fala muito sobre isso, né? Eu tenho que usar as correntes marítimas ao meu favor.
Eu me adapto às correntes marítimas e não o contrário. Eu dito para onde eu quero ir, independentemente da corrente marítima. Seria mais ou menos uma comparação aqui do fluxo vital, dessa grande onda desconhecida que eu falei aqui, e nós na vida. Então, se entregar significa entrar no fluxo natural da vida. Opa, vamos lá. O ato da observação pura. O guia, que é a palestra, né? Quem não conhece ainda as palestras do Pathwork, a gente chama de guia. O guia não exige um salto impulsivo. Quando chegar ao momento da decisão, a instrução é não forçar ação imediata. É se deixar ir. A imagem do barco no oceano com ondas gigantes é muito real. É a que você deixa, você vai na onda. Porque se você for contra, você vai virar. Olha aqui, 3 itens para a gente analisar. Demorar-se na posição oscilante. Permaneça na região limite sem pressão. Fica ali, você está entre ir e não ir, fazer e não fazer, quero me soltar, não solto. Permaneça ali. Observe o próprio bloqueio. Tente ver, analisar, se auto-observar onde está o seu bloqueio. Veja claramente como você restringe as forças cósmicas em sua alma e dificulta o fluxo de saída. Tanto que chega, está fechado, como que sai, você dificulta. A gente fazendo um exercício simples de respiração, a gente percebe isso. Estamos permitindo que o ar entre e saia naturalmente ou a gente põe alguma forma de bloqueio nisso? Terceiro item, avaliar as implicações. Compreenda profundamente as consequências do velho modo restrito, quando eu segurava, contra um novo panorama que se descortina. Como é que será que vai ser essa nova possibilidade de eu, ser humano, me entregar ao fluxo da vida? A compreensão profunda do próprio isolamento precede e possibilita o abandono natural dos velhos hábitos. O que é isso, Milena? Isso aqui está falando o seguinte: é importante que eu, primeiro, compreenda o meu próprio isolamento. Eu me fecho. Eu consiga ter uma percepção disso. Eu consiga ver isso sobre mim mesma. Eu me prendo. Quando eu consigo observar, nossa, como eu estou fazendo isso mesmo na minha vida. Aí o que acontece? Primeiro deve acontecer isso, para depois eu ter a possibilidade de abandonar velhos hábitos, ok? Vamos lá. O processo de transmutação. Agora a gente vai ver um como aqui, né? Encarando a sombra. Então tá, como que na prática eu posso realmente fazer isso? Para que o vaso se abra, o medo da própria negatividade deve desaparecer. Isso não significa atuar cegamente na raiva contra o mundo, mas sim vivenciá-la conscientemente. Então, para que o vaso se abra, o medo que eu tinha, lembra que lá no começo da palestra 1 eu falei sobre o medo que a gente tinha do nosso próprio eu. Eu não sei do que esse eu interior é capaz, então eu tenho medo, eu me fecho, eu nem olho. Às vezes a gente viu também sobre a distorção do fluxo de amor e prazer em raiva, justamente pelo fato que ela foi contida, essa força natural e vital, ela foi contida, então houve essa distorção e aí virou essa raiva e esse pavor, né? E inclusive o pavor da raiva, da agressividade que eu possa ver ou observar nesse eu. E aqui está falando o quê? Nesse processo de transmutação, a gente fala que essa raiva deve desaparecer. Mas isso não significa, isso deixa bem claro, que eu tenho que abrir a porta de uma vez, escancarar e sair com atitudes agressivas e raivosas, prejudicando inclusive outros ao meu redor e tudo mais. Não é essa. Não é essa atuação cega contra o mundo. Não. Então, como que isso vai se dar? Eu acho muito interessante isso aqui. Essas emoções precisam ser verdadeiramente vivenciadas e dinamicamente experimentadas sob supervisão terapêutica, de modo a não causar mal.
Então aqui tá falando o quê? Tá falando que é importante eu entrar em contato com essa ferocidade interna minha, sim, e deixar ela ser vivenciada, sim, mas de qualquer jeito sair destruindo tudo? Não. Vivenciada em processos terapêuticos altamente propícios e comprometidos para isso. Existem vários grupos, e aí sou eu que estou falando, né, com várias dinâmicas, inclusive dinâmicas de expressão vigiada, ancorada, amparada e guiada para você deixar essa emoção vir e vivenciar aquilo. E isso deve ser feito com muita cautela, discernimento, comprometimento com a alma humana que está ali passando por essa transmutação, eu diria, né? Então, é desse jeito, a gente tem que sim deixar vivenciar e nos essa raiva, essa sensação interna, esse eu que eu camuflei por muito tempo e prendi, que isso venha à tona, mas dessa maneira que a gente está estudando aqui, e não de qualquer jeito, destruindo tudo pela frente. Quando a hostilidade é assumida, ao invés de reprimida, o medo evapora. Olha que bonito isso. A gente consegue, se deixa viver aquela raiva, aquela hostilidade, e o medo evapora. Eu achei isso incrível. A energia retorna à sua forma natural. Qual é a forma natural? É a forma do amor. A energia vital, o fluxo vital não era um fluxo de amor e prazer e alegria? A gente conteve ele, ele foi distorcido, virou raiva. Não que a raiva seja de todo ruim. A gente já estudou sobre a raiva aqui também, especificamente, mas a gente está falando dessa ferocidade que eu não quero encontrar com ela. Como que a gente trabalha ela, transforma em fluxo de vida. Ó, a energia retorna à sua forma natural e vibrante. Forma natural e vibrante, a cordialidade e o amor. Eu acho essa parte aqui desse estudo fantástica. O fluxo restaurado e o medo da felicidade. Não acabou por aí. Superado o medo da sombra, surge o desafio final. Suportar a alegria, suportar a felicidade. Acostumar-se com a realização requer aceitação do fluxo cósmico. Vamos ver aqui 3 pontos. Prazer físico e espiritual, a autorregulação e o desafio de suportar a luz. Então, primeiro, prazer físico e espiritual. O imenso prazer de dar e receber não é apenas esotérico, é vibrantemente corporal. O nosso corpo não está aqui à toa. Ele é um instrumento fantástico, magnífico, poderoso, para que a gente tenha percepção da grandeza, do significado da vida, para que a gente possa também viver essa vida. Então, quando o fluxo é restaurado, tem 3 pontos, né? O ponto do prazer físico e emocional. Então, quando eu recebo e eu me permito, esse prazer não é só esotérico, ele é inclusive corporal. Eu sinto ele nas minhas células do meu corpo. A autorregulação. O movimento fluente contém um mecanismo de autorregulação, no qual você pode confiar totalmente. O Criador não iria fazer um ser humano que não fosse capaz de tudo que a gente é capaz. Se fomos feitos à imagem e semelhança, então temos também esse poder aqui de autorregulação. E por último, o desafio de suportar a luz. Quem ainda está preso ao estado de recepção, fatalmente teme a realização e o prazer. Se você ainda está preso naquele eu tenho que receber, eu tenho que receber, eu tenho que receber, você teme a realização e o prazer. A grande alegria fica fora do seu alcance, porque você não consegue tolerá-la. Tolerar a alegria. Aí veio até uma alegria aqui, um sorriso, né? Existe a pergunta, né? Você suporta o sofrimento? Que sofrimento? Quanto sofrimento? Mas agora eu te pergunto, você suporta a alegria, o prazer, a leveza, a delícia da vida? É isso que está falando aqui. E para a gente finalizar, o seu destino inerente. Deixe de se boicotar por sentir-se privado. A cura requer que você renuncie à recusa de dar. Quer que você dê, quer que você se abra, permitindo que a barreira final
caia. Reconheça a imensa abundância que aguarda liberação nas profundezas do seu próprio eu. O seu destino é a completa realização e o prazer supremo. Maravilhosa. Essa foi a minha humilde contribuição aqui com os estudos do Pathwork, especificamente na palestra 155. Eu sou Milena Mazzola, é com muita alegria que eu faço os vídeos aqui para esse canal. E se você achou interessante, se você tem algum comentário, alguma partilha para fazer, vai ser uma alegria para mim ler seu comentário por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e vamos juntas. Até o próximo vídeo. Um abraço.